E aí galera, tô aqui no bairro de Alfama, em Lisboa, antiga Olisipona, né, Olísipo. O bom de viver numa cidade como essa aqui é justamente isso aqui, ó, a arquitetura e a história, né? Então Lisboa, passaram por aqui os gregos, passaram por aqui os romanos, passaram por aqui os muçulmanos, os visigodos, os celtas, os fenícios. Então é uma cidade que tem camadas e camadas e camadas de história. E a presença negra aqui também foi uma constante, né? Então é um pouco disso que eu vou falar agora. Alfama é uma cidade que fervilhava, né? Lisboa é uma cidade, o bairro de Alfama era um bairro que fervilhava com negros, com brancos, com gentis e marujos e marinheiros, né? Era a parte do porto aqui. Isso aqui tudo é perto do porto. Aqui é o Palacete do Chafariz del Rei. E aí é sobre essa estrutura aqui que eu quero falar, porque ela diz muito sobre a história do negro aqui em Lisboa e da forma como os lisboetas viviam nessa época, né? Portanto, os muçulmanos foram expulsos pelos cristãos, né? E a Lisboa moura caiu nas mãos dos cristãos. Então o reino de Portugal agora se estendeu para essa parte toda aqui. Isso aqui é a parte dos fundos, é um palácio onde deveria morar aqui e ter toda a estrutura também de organização aqui desse chafariz. Aqui é a travessa do Chafariz del Rei. Esse chafariz, ele é muito antigo. É um dos chafarizes mais antigos aqui da cidade. Localizado aqui nesse bairro de Alfama, que é justamente o bairro mais conhecido aqui da cidade pelos fadistas, os famosos fadistas, os navalistas, que influenciaram os capoeiras do Rio de Janeiro, né, no século XIX. Cresce que o chafariz que nós vamos ver, ele foi construído já desde a época dos mouros, né? Portanto, dos muçulmanos, e que depois ele sofreu várias transformações ao longo dos anos, ao longo dos séculos e com os reinados. No reinado de Dom Afonso II, ele chamava-se, eu notei aqui, São João da Praça dos Canos, era o nome desse chafariz, e só virou Chafariz del Rei durante o reinado de Dom Dinis. Então estamos aqui caminhando por Alfama, que é esse bairro aqui muito antigo da cidade de Lisboa. Olha como é bonito, muito louco, tá vendo? Muita história. Um peregrino em Portugal, em 1575, escreveu o seguinte: dava-lhe muito gosto ver a ribeira do rio com tantas chumas de gente, tanto concurso de pícaros, vadios, negros, negras, nuas com fraldinhas, e 1000 adranjos, carregados com talhas de água, em que caberão uns 4 cântaros, o qual se toma em uma das fontes que ali há, com grande regra e concerto. Todavia, há nessa gentalha 3 ou 4 mil almas, porque Lisboa é a mãe dos negros. Para vocês terem noção, isso aqui foi escrito em 1575, portanto, século XVI. Esse peregrino, ele via o movimento da cidade de Lisboa e quantos negros existiam. Então, os lugares onde os apanhadores d'água, né? Os negros alforros, e também, como a gente tinha no Brasil, os escravos de ganho, que também nas nossas cidades coloniais iam buscar água para abastecer a cidade e os nobres, né? E os senhoriais. No entanto, esse chafariz aqui, ele viu muito conflito, muitas lutas até a morte também, e muitas discussões. Então tiveram que criar uma lei para a utilização do mesmo. Daqui a pouco a gente está chegando lá para mostrar para vocês. Tá vendo? Na cidade de Lisboa é muito fácil a gente ver monumentos como esse, em imagens sobre as navegações, sobre a conquista do caminho marítimo para as Índias e para as Américas e etc. Portugal foi, digamos assim, o rei da globalização, né, nesses tempos das descobertas. Estamos aqui agora em frente ao chafariz del Rei, tá vendo? Antigamente esse chafariz ele só tinha 3 bicas, eram 3 arcas com esse símbolo aqui, que é do rei, não é isso? E aqui toda a cidade vinha buscar água aqui nesse chafariz. Estamos aqui na cidade de Lisboa. Ali é o Rio Tejo. Então, como eu tinha falado, aqui é a Lisboa Negra, né? Antigamente isso aqui tinha 3 bicas, passaram para 6, depois passaram para 9 bicas. E o interessante aqui de notar é que com esses conflitos, cada bica dessa, cada espaço desse era designado para um tipo de habitante da cidade. Esse modelo da bica, no caso aqui, já são com 9 bicas, tá certo? Se a gente olhar aqui, se a gente contar, vão aqui 9. E cada bica dessa aqui era designada, como eu disse, para um. Portanto, os negros alforros tinham direito a ir uma. As negras, índias,
Mulatas também tinham direito a outras. Moças brancas, outra. Homens brancos, outros. E para os marinheiros e navegadores de galés muçulmanos, né, também tinha outra, que era para abastecer os postos. Aqui nesses locais aqui era marcado com cruzes, ou seja, as cruzes tinham as cores negras, cor vermelhada, cor branca, definindo quem é que poderia utilizar essa bica, né? Então, isso aqui era um amontoado de gente da cidade toda que vinha buscar aqui a água para abastecer as cidades, suas casas, para o banho e para cozinhar. Tem um texto aqui bem interessante que diz assim que os subejos iam para o mar. Subejo, né? Ou seja, o resto da água, o que caía, que ninguém pegava, e corria ali para o rio Tejo e ia para o mar. O rio fica logo aqui na frente. Se vocês procurarem na internet, é uma pintura flamenca, tá certo? Do século XVI, ele vai ter um desenho com esse mesmo chafariz aqui, mas apenas com 3 bicas, ou seja, tem 3 arcadas. Esse símbolo ainda persiste desde esse século até hoje, né? Portanto, atravessou esses anos todos. E vocês vão ver como é que era nessa época, né? Em 1575, acho que foi essa gravura, essa pintura. Como eu estou fazendo o estudo da presença negra, isso aqui é muito importante para a gente entender onde os negros estavam, viviam, o que é que eles faziam, né? Então, a Lisboa Negra, ela está sendo desvendada já há algum tempo, mas os estudos estão melhorando cada vez mais e acesso à informação. Então, eu quero aproveitar para a capoeira um pouco também, para entender um pouco isso. Os fadistas, eles eram conhecidos nessa região aqui, tá certo? O bairro da Moraria. Então os fadistas eram vistos como os capoeiras do Rio de Janeiro, de Salvador e do Recife, os valentões também, que estavam aqui nos ambientes dos bares. Como aqui é uma região portuária, né, muitos marujos vinham frequentar essas casas aqui de altere, né? Portanto, tinham as mulheres da vida, digamos. E os fadistas eram que faziam a segurança, que faziam aqui também e tomavam conta de toda a área, de toda a região. Dizem que foram para o Brasil também nesse refluxo cultural e que levaram o uso da navalha, né, para a capoeira do Rio de Janeiro, e para as maltas do Rio, os Nagôs e os Guaiamuns. Em 1755, Portugal teve um terremoto, então o Marquês de Pombal ele reconstruiu a cidade. Esse mesmo Marquês de Pombal ele proibiu, digamos assim, começou a colocar algumas leis anti-escravatura, não porque ele fosse a favor da abolição, penso eu, que isso é uma coisa que eu tenho que estudar ainda, mas eu creio muito porque Lisboa estava virando uma cidade negra, né? Então os galegos passaram a vir frequentar aqui. Então os galegos eram os povos da Galiza, de Espanha, que vinham e viraram aguadeiros. Então eles eram muito conhecidos como os tipos populares aqui de Lisboa. E é isso aí, galera, vou me despedindo aqui na Bica del Rei, tá certo? Que vem e atravessou todos esses anos, pelo menos mais de 500 anos ela já tem, não é? E com muitas histórias. E é isso aí. A gente entender um pouco dessa história é importante para a gente ver a presença negra aqui e o fluxo e refluxo da cultura. Alguns movimentos como, por exemplo, a Irmandade dos Homens Pretos, né? Literatura de cordel, o fado lisboeta, inclusive, ele é negro. Então um fator de estudo hoje em dia também, para a gente saber que houve uma influência negra muito forte aqui na cidade de Lisboa, inclusive na culinária. Então a gente começa a estudar agora os tipos típicos aqui de Lisboa, para começar a entender como é que era essa relação entre negros, entre lisboetas, alfacinhas, os galegos e etc. Valeu, abraço, espero que tenham gostado do vídeo. E fica aqui a imagem de Lisboa, né? A nossa amada Lisboa.